Eu sou o Guilherme K2 do Santa Carona e eu quero te convidar para vir comigo nessa grande descoberta das semelhanças entre Guido Schaffer e Ayrton Senna. Bora lá! O que o Guido Schaffer tem a ver com Ayrton Senna? Eu não fiquei maluco, pode confiar. Tem muita semelhança entre os dois e é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Eu quero abordar tudo o que a vida desses dois homens se parece e também se eles são tão semelhantes. Por que o Ayrton Senna também não é canonizado? Vamos tirar essas dúvidas agora, então pau na máquina. Como dá pra ver pela minha careca, eu sou um cara velho, então eu tive o prazer de conviver num mundo onde existiu os dois, o Guido Schaffer e o Ayrton Senna. No caso do Ayrton Senna, me faz ser um pouco mais velho ainda. E se você não estava aqui ou então viveu num outro planeta, o Ayrton Senna foi o maior piloto de Fórmula 1 da história da humanidade. Tem gente que vai dizer que é o Schumacher, eu particularmente não concordo com essa ideia. Já o Guido Schaffer foi um surfista que não ficou muito famoso por ser um cara muito da praia, mas ficou famoso por ser santo. E isso que a gente vai conseguir juntar a história dos dois hoje de um jeito que você nem imagina. Guido Vidal França Schaffer nasceu em 22 de maio de 1974 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ele foi um cara admirável. Estou tratando aqui de dois heróis, um herói do esporte e outro herói da fé. Então, independente se um é da fé ou o outro é do esporte, o importante é que os dois são heróis. E o que tem em comum que faz com que eles ganhem esse título tão especial? E eu quero elencar aqui algumas semelhanças. Então pega teu caderno, porque eu acho que vai ser importante se você quiser ser um herói em uma dessas duas áreas. A primeira coisa é que os dois atacavam constantemente os próprios defeitos. O Ayrton Senna começou a correr de kart com 13 anos de idade e durante os seus treinos, que ele sempre pegava o kart, ia lá pra pista, ia correr, ele começou a perceber que ele tinha um problema gravíssimo, que era, começava a chover, o kart começava a rodar. Então ele direto perdia corridas ou então tinha uma performance muito reduzida por conta da pista molhada. E foi exatamente aí que ele começou a atacar esse defeito. Conta a história que quando começava a chover, Ayrton Senna pedia para ir para a pista e era lá que ele queria treinar. Com o passar do tempo, o Ayrton Senna foi ficando tão bom para correr na pista molhada que ele transformou isso num diferencial. E eu lembro, cara, a minha mãe, ela é apaixonada na Ayrton Senna. E conta a história, e eu cheguei a ver isso em alguns momentos, que durante a corrida da Fórmula 1, quando começava a chover, o pessoal começava a comemorar aqui no Brasil. Porque significava que todo mundo ia começar a rodar na pista, menos o Ayrton Senna. O Guido Schaffer fez a mesma coisa, só que óbvio que não com chuva e não com kart. Durante a juventude, e quem conta isso é o Padre Jorge, que foi um dos padres que acompanhou o Guido. Já na juventude, muito novinho, o Guido pediu para que o Padre Jorge fosse o seu diretor espiritual. Ou melhor, ele usa o termo confessor. E isso é muito importante de você entender. Uma coisa é você se confessar com frequência, a outra é você ter um confessor. E qual que é a diferença disso? É porque quando você tem um confessor fixo, você sempre se confessa com o mesmo padre, você está pedindo para ele de maneira direta que ele acompanhe os seus defeitos, a fim de identificar os seus defeitos dominantes e assim ir te orientando para que você adquira virtudes. Então, basicamente, o que o Guido Schaffer fez foi chamar um padre e dizer para ele: olha, eu quero saber qual que é a minha pista molhada que está fazendo eu correr, porque eu quero atacar especificamente esses defeitos. Isso fez com que o Guido Schaffer se tornasse um santo, exatamente porque ele tinha plano de vida, uma estratégia para poder crescer em santidade, a mesma coisa que aconteceu com a Ayrton Senna, que tinha um plano de treinos para se tornar bom exatamente naquilo que todo mundo era ruim. Então eles pegaram os principais defeitos que eles tinham e atacaram diretamente. O Guido não era simplesmente o jovem que se confessava, ele tinha um confessor. Do mesmo jeito que o Ayrton Senna não era simplesmente um jovem que treinava kart. Ele corria na chuva para ficar bom onde todo mundo era ruim. Então é perceber os principais defeitos. E é isso que a igreja quer falar pra gente quando pede pra gente fazer exame de consciência. Todo dia de noite, pensa no teu dia, pensa nos teus pecados, para você conseguir se conhecer melhor. É igual o que estava escrito no templo de Delfos, na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo, porque é isso que faz os heróis, sejam eles nos esportes ou então na vida de santidade. A segunda semelhança entre eles é porque os dois eles eram pirados, sedentos
por virtude. E isso era uma coisa natural deles. Não só assim, natural. Um santo não é uma coisa que nasce, nem um herói é uma coisa que nasce. É uma coisa que você acaba se desenvolvendo. Mas você acaba percebendo que esses assuntos para eles eram muito importantes. Virtude para os dois era uma coisa inegociável. No fim da carreira, o Ayrton Senna conseguiu 3 títulos mundiais. Em 88, em 90 e em 91. Só que isso não era o suficiente para Ayrton Senna. Porque você pode pensar, pô, o cara era campeão mundial, então ele não precisava ficar se preocupando com os outros corredores, com a associação e etc. Só que não é por isso que o Ayrton Senna é conhecido. Uma das coisas que todo mundo conta, inclusive aparece na série, nos documentários dele, é que ele era um cara extremamente estressado quando ele via injustiça. É muito comum você ver vídeos do Ayrton Senna brigando com a associação para conseguir melhoras para que os pilotos tivessem mais segurança e que as regras fossem mais justas. Para o Ayrton Senna, justiça era um assunto muito inegociável. Era uma coisa que todo mundo precisava ter. E o Guido, da mesma forma. Olha, o Guido se graduou em medicina em 1998. Conta a mãe dele que certa vez ele foi rezar e ele sentiu, lendo a história do jovem rico, que Deus estava pedindo tudo para ele. Foi quando ele sentiu a vocação para entregar a vida a Deus. Só que, diante do sagrado, ele virou para Jesus e falou: Senhor, mas tudo que eu tenho pertence aos meus pais. Eu sou jovem, eu não tenho dinheiro, então não faz sentido, né? Como é que eu vou entregar uma coisa que eu não tenho? E aí, dizem que Guido viu, em oração, o diploma dele de medicina. E foi aí que ele entendeu que Deus estava pedindo para que ele entregasse a sua vocação de médico. Então, na primeira oportunidade, ele encontrou umas freirinhas lá no Rio de Janeiro e perguntou para elas se elas não estavam precisando de um médico para ajudar nessas visitas que eles faziam para os pobres. As freiras acharam maravilhoso, porque era exatamente a maior dificuldade que elas tinham. Encontrar um médico que estava disposto a sair na rua se encontrando com pobres. Estava meio complicado de achar. Desde então, Guido Schaffer começou a sair nas ruas junto com as freiras para se encontrar com pessoas carentes que muitas vezes não tinham disponibilidade de contratar um médico. O Guido entendia que a dignidade humana era para todas as pessoas e na medida que elas não tinham acesso à medicina e saúde, elas estavam se tornando menos dignas, o que era uma injustiça. Então, do mesmo jeito que o Ayrton Senna se esforçava para que os pilotos tivessem condições iguais e que nada fosse feito de maneira injusta, o Guido Schaffer também pensava só que para a sociedade, e isso fez com que ele se dedicasse bastante aos pobres. Isso é o que a gente chama de espírito altruísta, é pensar nos outros. O Guido Schaffer já era médico, já estava a vida organizada, para que ele vai se preocupar com pobres? Um coração altruísta. A mesma coisa serve para Ayrton Senna, ele já era tricampeão mundial, para que ele ia se preocupar com os outros corredores? Sobre o coração altruísta, eu também queria citar uma historinha. Certa vez, em 1992, o Ayrton Senna estava num dos treinos da Fórmula 1 e do meio desses treinos, um piloto chamado Eric Comas sofre um acidente e perde a consciência. Acontece que o carro dele começa a pegar fogo nesse momento, só que embora o piloto não estivesse correndo um risco de vida direto com o fogo, Ayrton Senna ficou muito preocupado. Por quê? O carro dele poderia explodir. E aí, as cenas são maravilhosas. O Ayrton Senna simplesmente para a corrida e não espera que a equipe de saúde apareça para socorrer o seu amigo corredor. Ele mesmo para o carro, desce do carro e desliga a ignição para poder reduzir os riscos de vida de Eric Comas. Foi um dos momentos mais heróicos de Ayrton Senna durante a sua carreira na Fórmula 1. Inclusive, o Eric Comas é muito grato até hoje pelo Ayrton Senna. Esse espírito altruísta que está disposto a fazer qualquer coisa para salvar aquilo que vale a pena é uma das virtudes que são inegociáveis, tanto para um herói da fé quanto para um herói do esporte. A terceira semelhança entre eles é que os dois tinham o sarrafo lá em cima. Sabe aquele cara que não está disposto a se satisfazer com coisas medianas, com coisas mais ou menos? Os dois eram desse jeito. O Ayrton Senna, inclusive, ele tinha uma frase que ele dizia: o segundo lugar é o primeiro perdedor. Isso aí aconteceu porque ele ficou em segundo lugar e o repórter perguntou se ele estava feliz com aquela posição, porque afinal de contas ele tinha conseguido a medalha de prata, né? E todo mundo ficaria feliz de estar ali em cima do pódio. E o Ayrton Senna disse que não, ele não estava feliz porque o segundo lugar é o primeiro perdedor. Para Ayrton Senna não valia a pena ficar em segundo lugar, só valia a pena ficar em primeiro. E pode parecer que é um tanto ambicioso e os santos não pensam assim, né?
muito engano seu. Os santos pensam exatamente dessa forma. Para um santo, o purgatório não é suficiente. O purgatório não é uma coisa legal. Eu quero é o céu, eu quero a santidade em primeiro lugar. E Guido Schaffer levava isso à risca na vida dele. A disciplina que ele tinha, que a gente vai falar inclusive um pouco mais pra frente, era uma coisa absurda, porque para ele, como ele mesmo gostava de cantar, ou santos ou nada. O Guido Schaffer viveu assim, né? Ele morreu em 2009. Então ele conheceu ali a Canção Nova, o Monsenhor Jonas da Bíblia, e a mãe dele conta que uma das músicas favoritas dele era essa música do Monsenhor Jonas. Ou santos ou nada. Ou seja, o purgatório não me satisfaz, não. Eu quero é santidade, eu quero ir para o céu e o segundo lugar não me cabe mais. É ele mesmo que dizia: quem ama se entrega, se consome e em tudo busca a glória de Deus. O Ayrton Senna também tem uma frase parecida. Ele dizia: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso e ao esforço, a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Ou seja, meia boca não tem espaço aqui. Isso me faz lembrar Dom Manuel Pestana, que foi um dos meus bispos da minha diocese. Ele dizia assim: santidade é levar Deus a sério. E ponto final. Não tem como a gente ficar brincando com a vida eterna. Quarto, a disciplina desses caras era absurda. Guido Schaffer, ele tinha uma vida de oração muito disciplinada. Começava no momento de acordar. Ele nem sequer ia tomar café da manhã antes de fazer as orações matinais dele. E aqui vale um ponto, tá? Guido Schaffer não estava preocupado em sentir no coração o desejo de rezar. Hoje eu tô com vontade, então hoje eu vou rezar, amanhã não. Não. Ele fazia orações porque ele tinha que rezar. Era uma obrigação que ele tinha se imposto. Inclusive, isso fazia com que ele criasse formas de rezar sempre independente da vontade. E uma coisa que ele recorria muito eram as orações prontas. Ele tinha muito livrinho de oração que ele colocava para rezar todos os dias as mesmas orações, porque nem sempre você está inspirado para ter aquela oração que vem do coração, aquela oração que vem ali da alma, né, e que é como uma poesia na hora de rezar. Não. Muitas vezes você simplesmente está de mau humor, você simplesmente quer rezar, e é aí que os livrinhos de oração ajudam muito. E às vezes a gente pensa que os santos não são assim, né, que eles têm uma vida de oração muito espontânea, que eles abrem o coração e a vida deles é uma eterna poesia, e toda vez que ele abrir a boca para falar, você vai chorar e vai se sentir tocado por Deus. E isso não é muito verdade, não. Os santos, eles tinham um momento de deserto, eles tinham um momento em que eles não queriam rezar. E aí eles colavam nessas orações prontas e pau na máquina, porque não tem tempo para perder a vida eterna. O céu é para ontem. E se Deus tem pressa da minha santidade, eu também vou ter. É assim que eles pensavam. Obviamente, pro Ayrton Senna isso também se enquadrava. Um cara que treinava muito e treinava exaustivamente. É uma disciplina de alguém que leva a sério aquilo que está comprometido a fazer. Ou seja, tem muita coisa parecida na vida de um santo e na vida de um esportista de alto padrão. E quinta e última semelhança. Os dois, por incrível que pareça, tinham um abandono profundo à vontade divina. Eles tinham uma consciência de que tudo podia acabar a qualquer instante. Então era necessário você dar o seu máximo todos os dias. Guido Schaffer diz o seguinte: busques não reter nada contigo, para que não fiques apegado a nada. É um desapego total da vida, sabendo que as coisas não dependem da gente somente, depende também de Deus. Nem tudo está no nosso controle, principalmente o dia que a gente vai embora. Ayrton Senna também pensava do mesmo jeito. Ele dizia: somos insignificantes, por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Ou seja, é esse sentimento de que eu dou o meu máximo, mas nem tudo depende de mim. Na verdade, a maior parte depende de Deus. E foi com esse pensamento que os dois entregaram a sua vida. O Ayrton Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. Hoje ele é considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e ainda continua a apoiar muita gente através da Fundação Ayrton Senna. Já o Guido Schaffer morreu no dia 1º de maio também, só que de 2009. E assim como Ayrton Senna, também morreu com 34 anos. Olha só, Guido Schaffer sofreu num acidente enquanto ele surfava no Rio de Janeiro. Conta a história que ele foi passar por dentro de uma onda e a prancha saiu do seu controle e voltou na nuca dele. Ele desacordou e acabou afogando. E assim, também como Ayrton Senna, no dia 1º de maio, aos 34 anos, entregou a sua vida.
para Deus. O Guido Schaffer não é considerado um dos maiores surfistas de todos os tempos, mas um dos maiores homens que já existiram, que é um santo. Um santo nada mais é do que uma das maiores pessoas que existiu sobre a face da Terra. Em 20 de maio de 2023, o Papa Francisco reconheceu as suas virtudes heróicas e deu para ele o título de venerável. Será que a gente vai ver a beatificação de Guido Schaffer tão próximo? E aí, depois de tanta semelhança, você deve se perguntar, mas por que o Ayrton Senna não é canonizado então, já que ele tem tanta semelhança com o santo? E é aí que mora a principal diferença da história dos dois. O Ayrton Senna, ele é conhecido pelas suas virtudes cardeais. Ele era um homem perseverante, temperante, justo e forte. Essas virtudes são virtudes que nós conseguimos com esforço pessoal. A gente consegue treinar para ser uma pessoa que tem essas virtudes, mesmo sem depender de Deus. Isso é o que faz os grandes heróis da vida humana. Então, todos os nomes que você pensar, né, no esporte, na política, ou até mesmo nas batalhas, como, por exemplo, os grandes samurais lá do Oriente, são homens extremamente virtuosos porque tinham as virtudes cardeais. Mas Deus joga o nosso sarrafo lá em cima. Deus quer de nós tudo. E qual que é a diferença? É que só as virtudes cardeais não faz um santo. Guido Schaffer tinha uma vida de oração profunda e ele sabia que só os seus esforços pessoais não era suficiente para que ele conquistasse o céu. Por isso que ele rezava tanto, porque ele queria que Deus completasse e desse aquela porção maior que falta para que ele alcançasse o céu. Essa parte que falta são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Essas a gente não conquista com esforço pessoal, a gente conquista com um dom de Deus, que vem através dos sacramentos e de uma vida de oração profunda. É isso que faz a diferença entre um Guido Schaffer e um Ayrton Senna. Um tem as virtudes cardeais muito claras e se tornou um grande herói do esporte. Já o outro, além das virtudes cardeais, também recebeu de Deus o dom das virtudes teologais. E aí não é só um grande nome da humanidade, mas também um grande nome no reino dos céus. Sabia dessa diferença? E olha só, se você quer ser santo, uma das formas que eu indico muito é que você conheça a vida dos santos, saber exatamente o que eles viveram, saber as dificuldades que eles tiveram, para conseguir não só ter estratégias na sua vida para conseguir crescer em santidade, mas perceber que a santidade é possível. Às vezes a gente vê a santidade tão distante, como uma coisa inalcançável, porque a gente não conhece a vida dos santos. E é isso que a gente faz quando nós lemos livros como os da minha biblioteca católica. Nós conhecemos a vida de todos os santos, como por exemplo de Guido Schaffer, para poder saber no fundo como que eu também posso alcançar a santidade. Então, se posso te dar uma dica, vai e faz a tua assinatura logo, porque esse tesouro da fé é que vai trazer os caminhos para que você possa ver que a santidade é possível e também trilhar um plano para que você possa alcançar o reino dos céus. Isso é fundamental. Olha, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo outras figuras que poderiam ser comparadas com os santos também e outros pontos da vida dos dois que talvez eu tenha esquecido de comentar aqui. Não se esquece de vir aqui e se inscrever no canal da minha biblioteca católica e lá fazer a tua assinatura e também conhecer a gente lá no canal do Santa Carona, fechou? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra mais vezes por aqui. Um beijo no coração de vocês e tchau!